Olá, queridos alunos, sejam todos bem-vindos. Espero que vocês estejam bem. Eu sou a professora Daniele Costa, do componente de língua portuguesa, e vamos ao nosso objeto de conhecimento. Então, aula 21, objeto de conhecimento, efeitos de sentidos, com detalhamento em figuras de linguagem. Então, turmas, vamos à nossa aula. Então, turmas, estou aqui no Rio Madeira, né? E quero fazer um convite para vocês. Quero que vocês assistam a um vídeo que fala sobre a canoa da vida. Às margens do Rio Madeira, a vida se desenrola como um rio, fluida, resistente e cheia de mistérios. É aqui que vive Dona Marta, com sua companheira fiel, uma canoa simples, mas cheia de histórias. Para Dona Marta, a canoa não é apenas um meio de transporte. É o elo que conecta sua casa ao mundo ao redor. É nela que carrega farinha para a feira, visita parentes e busca água limpa que mantém a família. Enquanto a canoa desliza pelo rio, Dona Marta ouvia sons da floresta, o canto dos pássaros, o balançar das árvores, o toque da água no casco. Cada remada era mais do que trabalho. Era uma conversa silenciosa com a natureza. Essa canoa me leva para onde preciso, pensava ela. Com gratidão seguia sua travessia. A canoa de Dona Marta é como a vida. Pequena diante da imensidão do rio, mas essencial para a travessia. E cada remada é um passo na jornada que todos percorremos. No Rio Madeira, Dona Marta e sua canoa são mais do que sobrevivência. Elas são um lembrete de que a travessia da vida é feita de coragem, esforço e gratidão. Então, turmas, aí nesse contexto nós temos uma reflexão, né? A canoa de Dona Maria é como a vida, certo? Pequena, diante da imensidão do rio, mas essencial para a travessia. E cada remada é um passo na jornada que todos percorremos. Não é verdade? Então, assim como o rio, que tem uma calmaria, às vezes tem uma agitação, a nossa vida também é assim, certo? Então, para continuarmos, vamos dialogar um pouco mais sobre esse contexto que traz uma linguagem figurativa das nossas figuras de linguagem. Acompanhe na tela. Então, turmas, aqui nós temos todo esse contexto. De um lado, o sentido. O cotidiano de Dona Marta tem sentido, né? E a canoa de Dona Marta é como a vida. Então, a vida de Dona Marta, ela tem sentido porque ela trabalha, ela vive. Então, aí nós vamos denominar o cotidiano. Com o cotidiano, esse sentido nós chamamos literalmente de sentido denotativo. E do outro lado, como especifica aí, Marta é como a canoa de Dona Marta é como a vida, traz uma figura de linguagem aí, traz um sentido figurativo que nós damos o sentido conotativo. E baseado nesse sentido conotativo é que as nossas figuras de linguagem, vamos conhecer as nossas figuras de linguagem, que são aliteração, paronomásia, assonância e onomatopeia. Então, todas essas figuras de linguagem, elas vão trazer o sentido conotativo. Agora, vamos ver o conceito de figuras de linguagem. Acompanhe aí.
É um recurso estilístico usado na comunicação para tornar o discurso mais expressivo, criativo ou impactante. As figuras de linguagem consistem no uso de palavras ou expressões em um sentido que vai além do literal, com o objetivo de transmitir uma ideia de maneira mais rica, elaborada ou sugestiva. Com isso, esse recurso estilístico é comum na literatura, na poesia e no cotidiano, ajudando a enfatizar as emoções, criar imagens mentais ou provocar reflexão, como foi o caso aí, a canoa de Dona Marta é como a vida. Então, nós temos aí uma linguagem figurada. E, a partir dessa conceituação, vamos conhecer nossa primeira figura de linguagem, chamada aliteração. Conceito de aliteração é uma figura de linguagem que consiste na repetição de fonemas consonantais ou sílabas. Vamos já ver exemplo. Para remeter a um som e estabelecer efeitos sonoros específicos no texto. Trata-se de um recurso linguístico muito utilizado em poemas ou letras de música, mas também pode ocorrer em textos em prosa. Então, vamos ver o exemplo dessa primeira figura de linguagem, que é a repetição de som. Acompanhe aí na tela. Então, nós temos aí: a brisa do Brasil beija a balança. Olha a repetição do fonema, né? Do som do fonema B, que se materializa na escrita com a letra B. Esta aí é um exemplo de aliteração. Vamos para o outro exemplo. Pedro, pedreiro, penseiro, esperando o trem que já vem, que já vem, que já vem. Então, observem aí nesse trechinho do Chico Buarque que há uma repetição de fonemas, de sons. Então, nós classificamos como aliteração. O próximo exemplo, acompanhe aí na tela, observem aí. A aliteração também ocorre, na verdade é uma observação de exemplos da aliteração, né? Em textos em prosa, não somente na poesia. Veja o exemplo abaixo, extraído aí do texto Mundo Moderno, do escritor, escrito por Chico Anísio. Vamos lá ao exemplo. Meu monólogo mostra mentiras, mazelas, misérias, massacres, miscigenação, morticínio, maior maldade mundial. Ela ocorre logo após a abertura. Mundo moderno, marco malévolo, mesclando mentiras, e tem esta conclusão: merecemos maldito mundo moderno, mundinho. Então, observem aí que há essa repetição, né, do fonema man, do M, da letra M, certo? Então, exemplo de aliteração. Agora nós vamos ter a presença do nosso poeta Cruz de Souza e também, logo mais, olha só, poeta, seja bem-vindo conosco nessa aula e logo mais nós vamos ouvir um poema, Violões que Choram, do nosso Cruz de Souza. Violões que choram. Ah, plangentes violões dormentes, mornos, soluços ao luar, choros ao vento. Tristes perfis, os mais vagos contornos, bocas murmurejantes de lamento. Noites de além, remotas, que eu recordo, noites da solidão, noites remotas, que nos azuis da fantasia bordo, vou constelando de visões ignotas. Vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos violões, vozes veladas, vagam os velhos vórtices velozes dos ventos, vivas vãs vulcanizadas, que esses violões nevoentos e tristônios são ilhas de degredo, atroz, funéreo, para onde vão, fatigadas no sonho, almas que se abismaram no mistério. Então, turma, nós tivemos aí
a materialização desse poema do Cruz e Souza, trazendo aí, né, essas repetições na poesia da aliteração. Acompanhe na tela só para nós intensificarmos esse exemplo poético dessa repetição, né, do vã, 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 desse fonema aí. Olha lá. Violões que choram é classificado como aliteração. Então, nós temos aí vozes veladas, veludosas, vozes volúpias dos violões, vozes veladas vagam nos velhos vórtices velozes dos ventos, vivas, vãs vulcanizadas. Então, nesse caso, turma, é como se tivesse uma imaginação de alguém tocando, né, a corda dos violões. Então, materializamos aí o conceito de aliteração e vimos também exemplo. Vamos agora conhecer outra figura de linguagem chamada aí paronomásia. E o que ela significa? É a figura de linguagem que utiliza palavras que se assemelham na pronúncia e na escrita, mas que têm sentidos diferentes. Então, temos duas reflexões aí baseado nesse conceito. Vamos ver as duas reflexões. A primeira é: por que a paronomásia é classificada como uma figura de linguagem de som? E a segunda, em quais contextos encontramos a paronomásia? Então, para responder essa primeira reflexão, temos aí a resposta. Observem aí na tela. Porque a paronomásia está relacionada com a sonoridade das palavras, por isso é uma figura de linguagem classificada como figura de som. Ela utiliza os parônimos para enfatizar uma ideia, daí recebe esse nome. Então, vamos ver o exemplo de paronomásia, baseado aí no contexto gramatical dos parônimos, né? Cavaleiro, aquele que anda a cavalo. Cavalheiro, homem educado e gentil. Então, a paronomásia, ela tem essa semelhança da palavra, tanto no som quanto na escrita, mas significados diferentes. Vamos ver o próximo exemplo. Emergir, que significa vir à tona, imergir, mergulhar. Então, nós temos aí palavras semelhantes na escrita e na pronúncia, mas significados diferentes. Vamos, então, à próxima reflexão sobre a nossa figura de linguagem aí, né? Geralmente, encontra-se a paronomásia em textos literários, mas também pode ser usada na linguagem oral e popular. Certo? Então, a paronomásia é uma figura de linguagem que consiste no uso de palavras parecidas na forma ou no som, mas com significados diferentes, criando jogos de palavras interessantes. No contexto do cotidiano do interior do Amazonas, podemos criar exemplos, né, que refletem ou que reflitam a cultura local, elementos da natureza e da vida comunitária. Vamos ver aí exemplo. Então, nós temos aí, quando a canoa encalha, o pescador se cala. São palavras aí próximas na pronúncia, paronomásia. O próximo exemplo, temos o boto brinca na água rasa, mas o riso raso de quem olha não entende o fundo. Então, rasa e riso, né? Próximo exemplo, o docente aplicou a prova essa tarde para os discentes. Então, temos aí essa pronúncia parecida, mas com sentidos diferentes, paronomásia. Outro exemplo, durante o seu descanso, o peão jogava peão com seus colegas. Então, turmas, desses contextos, nós classificamos aí essas palavras que são parecidas no som e na escrita, mas com significados diferentes. Vejamos agora uma tirinha para que a gente possa entrar na próxima figura de linguagem. Olha só. Urubu voou, pousou e olhou o lago azul. Urubu voou, pousou e olhou o lago azul. É hora de explorar um pouco, quem sabe descubro algo novo. O urubu voou, deslizando pelas correntes do vento com elegância. Ele pousou suavemente, curioso
com o que encontraria ali. Que beleza! Nunca imaginei que o céu fosse tão azul até vê-lo aqui. Então, nós temos aí essa frase dessa tirinha que diz: o urubu voou, pousou e olhou o Lago Azul. Aqui, nesse contexto, nós percebemos que as vogais U e O se repetem várias vezes, criando um ritmo suave e fluido, como um voo do urubu no céu. Essa repetição de sons de vogais, turmas, nós, de vocálicos, nós chamamos de assonância. Então, vamos ver o conceito de assonância. É um tipo de figura de linguagem chamada de figura de som ou harmonia. Ela é caracterizada pela repetição harmônica, de sons vocálicos, vogais, numa frase. E para nós termos esse exemplo, ouçam aí um poema do Manuel Bandeira chamado A Onda. A onda. A onda anda. Aonde anda a onda? A onda ainda a onda. Ainda anda aonde? Aonde? A onda, a onda. Então, vocês perceberam como existe essa repetição vocálica? Então, quando nós estamos diante desse contexto, nós temos a materialização dessa figura de linguagem chamada assonância, certinho? Que é uma figura aí que traz um sentido figurativo. E dando continuidade, nós vamos aí continuar falando da próxima figura de linguagem, que está dentro do nosso assunto de linguagem conotativa, de linguagem figurativa, um contexto que traz os sons. Então, para dar continuidade, vamos ao conceito de onomatopeia. Olha lá, a onomatopeia é uma figura de linguagem na qual uma palavra é utilizada para imitar ou representar o som natural de objeto ou de ação. Em outras palavras, é quando uma palavra soa como uma palavra. Vamos voltar aqui um pouquinho. É quando uma palavra soa como aquilo que ela representa. Então, essa figura de linguagem ela vai trabalhar com a imitação dos sons. E, para isso, eu quero que vocês assistam ao vídeo. Acompanhe aí. Então, turmas, esse vídeo ele apresentou aí a materialização desse conceito de onomatopeia. Observem aí em destaque no próximo exemplo, olha só como nós temos aí. Os animais, esse som, miau, cocoricó, quaquá, é um exemplo de onomatopeia. Objetos, como nós vimos, tic-tac do relógio, o barulho do carro, o chuar da água, o boom do trovão. Então, isso nós materializamos como essa figura de linguagem chamada onomatopeia. E para ficar mais esclarecido, agora vamos ver uma narrativa sobre os sons da floresta. Acompanhe aí na tela. Bem-vindo à Floresta Amazônica, um lugar cheio de vida, cores e sons. Hoje, vamos embarcar em uma aventura sonora para descobrir as onomatopeias dos animais que vivem por aqui. Bem-vindo à Floresta Amazônica, um lugar cheio de vida, cores e sons. Hoje,
vamos embarcar em uma aventura sonora para descobrir as onomatopeias dos animais que vivem aqui. Oi, eu sou o Curupira, protetor da floresta. Você sabia que muitos sons que ouvimos aqui podem ser traduzidos em palavras? Essas palavras são chamadas de onomatopeias. Vem comigo que eu vou te mostrar os sons mais incríveis da floresta. Este é o Uirapuru, conhecido como cantor da floresta. Seu canto pode ser escrito como... Lindo, né? Opa! Olha quem está aqui! É o jacaré-açu. O som dele pode ser descrito como... É assustador, mas ele só está avisando que está por perto. Cuidado! É a onça pintada! O rugido dela soa como... Mas ela só está defendendo o território. Aqui está o tucano. Ele faz um som engraçado. Ouça esse urro! É o macaco guariba, o alarme da floresta. Ele grita algo como... Dá para ouvir de longe. Quando a noite chega, os grilos e os sapos dominam a floresta. Parece um coral. A floresta amazônica é um lugar cheio de sons mágicos que nos inspiram a criar palavras e histórias. As onomatopeias nos ajudam a traduzir a riqueza sonora desse lugar único. Mas lembra, precisamos cuidar deste tesouro natural para que esses sons nunca desapareçam. Obrigado por explorar os sons da floresta comigo. Então, turmas, percebemos aí essa materialização da onomatopeia no nosso contexto amazônico, né? Agora nós vamos trazer um poema, certo? Que traz aí um som também mais de máquina, né? Então, baseada no poeta Manuel Bandeira com o poema Trem de Ferro. Mas antes disso, acompanhe aí o vídeo. Aqui estamos, Mari, nesse ponto de partida dessa viagem poética tão especial. Olha, professora, eu estou tão feliz, eu estou tão emocionada. É uma honra para mim, mas eu também estou muito curiosa. Estou com um desejo muito grande de conhecer nosso anfitrião, o nosso grande poeta Manuel Bandeira. Ah, eu também. Olá, queridas professoras. Sejam bem-vindas ao meu trem de ferro. Olá, nós é que agradecemos o convite, poeta. Sim, estamos muito felizes por aproveitar esta viagem tomando café com pão com o grande Manuel Bandeira. E então, poeta, você vai declamar aquele poema Trem de Ferro que você havia prometido para nós? Sim, mas com certeza. Mas vejam só, como estou no século XXI, preparei algo especial. Eu gravei uma declamação do poema e quero que vocês assistam comigo. Vamos assistir? Bora ver. Café com pão, café com pão, café com pão. Virgem Maria, o que foi isso, maquinista? Agora sim, café com pão, agora sim. Voa fumaça, corre cerca, aí seu foguista. Bota fogo na fornalha que eu preciso. Muita força, muita força, muita força.
E então, professores, o que acharam do poema? Só do poema não, poeta. Nós gostamos muito também do café com pão, né, professora? Sim, amamos tudo, professora Mari. E o café, uma delícia. Então, minhas queridas, vou deixá-las prosseguir a viagem. Esta é a minha estação. Até a próxima oportunidade. Até breve, poeta. Então, turmas, vimos aí que o poema que o Manuel Bandeira ele está declamando é justamente uma maneira de mostrar essa velocidade do trem, né? Então, ele vai lendo o poema, ele foi lendo o poema e ele quer imitar o som do trem. Então, acompanhe aí na tela, por gentileza. Olha só o poema aí, café com pão, café com pão, café com pão. É como se o trem estivesse andando, né? Vixe Maria, o que foi isso, maquinista? Agora sim, café com pão. Agora sim, voa fumaça, corre cerca. Ai, seu foguista, bota fogo na fornalha que eu preciso. Muita força, muita força, muita força. Então, nós temos aí essa imitação dessa velocidade do trem, né? Nesse poema aí. Então, nós chamamos de onomatopeia. E, turma, agora para a gente recapitular o que nós estudamos sobre as figuras de linguagem mais direcionadas para o som, observem aí o conceito que nós trabalhamos lá no início da aula. Vamos reforçar aí. Figura de linguagem é o recurso estilístico usado na comunicação para tornar o discurso mais expressivo, criativo ou impactante. Esse recurso estilístico é comum na literatura, na poesia e também no cotidiano, ajudando a enfatizar emoções, criar imagens mentais ou provocar reflexão. Então, as figuras de linguagem elas vão ter essa caracterização das informações, trazendo o imaginário. E para a gente fechar, quais foram as figuras de linguagem que nós desenvolvemos, né? Desenvolvemos aí o conceito, exemplos, né? Foram a aliteração, a paranomásia, a assonância e também a onomatopeia. Então, turmas, a nossa aula direcionou aí para essas 4 figuras de linguagem. Eu espero que vocês tenham aí entendidos. Eu deixo um forte abraço a todos e até a próxima.